Hoje eu vou falar sobre a aceleração do vesting. Se você está nesse vídeo, provavelmente você já sabe que o vesting é uma maneira de você condicionar a aquisição de participação societária ao cumprimento de determinadas metas. E geralmente essas metas têm a ver com alguns objetivos específicos e um determinado espaço de tempo. E existe um conceito também que se chama aceleração do vesting, que é como que você pode acelerar o cumprimento desses objetivos, dessas condições, para que a pessoa que está sendo vestida cumpra esse vesting mais rapidamente. É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Diogo Long, eu sou advogado de startups. Além do meu escritório de advocacia, eu também atuo dentro de uma aceleradora como gestor de aceleração, ajudando não só startups como também investidores. E o que eu vou falar aqui para vocês é tudo que eu tenho de conhecimento, tanto na parte jurídica quanto na parte prática do dia a dia, ajudando empreendedores. Então a aceleração do vesting é quando você realmente acelera o período de vesting que alguém vai passar para conseguir a participação societária. E a gente pode ver de uma maneira simples de duas formas que são mais comumente utilizadas para acelerar o vesting. A primeira forma é quando existe um evento de liquidez e a segunda forma é quando existem metas extras, metas bônus que, caso sejam alcançadas, aceleram o período de vesting. Eu vou tratar de cada uma agora de maneira mais específica. Primeira maneira, que é o evento de liquidez. O que é esse evento de liquidez? O evento de liquidez geralmente é definido em alguns contratos como aquele momento em que vai haver a entrada de dinheiro no bolso dos sócios ou daquelas pessoas que têm direitos sobre participação societária. Então, como isso se aplica ao vesting? Vamos supor que você tenha dado o vesting a algum colaborador para que, caso ele contribua durante 3 anos, ele vai ter direito a 10% da sua empresa. Vamos supor que no final do segundo ano exista algum comprador que faça uma oferta para comprar sua sociedade e você queira vender essa sociedade. Nesse caso, se esse colaborador tiver uma cláusula no contrato dele de aceleração do vesting, ele não vai precisar cumprir os 3 anos. E sim, naquele momento que o dinheiro for entrar no bolso dos sócios, ele vai ser considerado como se ele tivesse cumprido todo esse período de 3 anos. Então, no momento da entrada do dinheiro, o vesting dele vai ser acelerado e vocês vão considerar que ele tem os 10%, mesmo que ele não tenha cumprido o período de 3 anos. Até porque aquele período foi acelerado e encurtado por conta de uma cláusula de aceleração de vesting. No evento de liquidez, existem algumas hipóteses bem comuns. Uma delas é a compra de participação societária. Só que outra dela é, por exemplo, a compra de tecnologia da empresa. Então, não necessariamente o sócio sai da empresa, mas aquela tecnologia base é comprada e vai dinheiro para o bolso dos sócios. E também existe ali a tomada do controle daquela sociedade. Enfim, o evento de liquidez em si, o que você tem que saber é quais são as hipóteses que vai haver a entrada de dinheiro no bolso dos sócios. Nessas hipóteses, geralmente se coloca uma cláusula de aceleração de vesting para aquelas pessoas que estão no meio do período de vesting, para que elas também tenham esse benefício, possam então embolsar o valor e sair da sociedade logo em seguida. Uma segunda hipótese que comumente a gente vê, não tão comum quanto a questão do evento de liquidez, é a aceleração do vesting por meio do batimento de metas bônus, ou seja, metas que são diretamente ligadas à aceleração do vesting. Basicamente, você vai entender como um caso seguinte: vamos supor que você tenha dado um vesting para um influencer. Esse influencer, ele é responsável por divulgar o seu negócio e gerar receita a partir da divulgação que ele fizer. Você deu um vesting para 2 anos com ele, sendo que, se ele contribuir durante esses 2 anos, fazendo o que vocês se proporam, divulgando a marca, fazendo ativações, ele vai ganhando ali as participações de acordo com a contribuição dele. Só que você estipula uma meta bônus, que, por exemplo, a cada 500 mil reais que ele gerar de faturamento vindo direto dos canais de aquisição dele, você acelera 6 meses desse vesting. Então vamos supor que no final do primeiro ano ele tenha conseguido 500 mil de faturamento. Ao invés dele ter que contribuir durante mais 1 ano, o vesting dele se torna menor, ou seja, é acelerado para só mais 6 meses de vesting. E essa é uma outra possibilidade de aceleração que você pode utilizar. Ou seja, não é um evento externo que vai acontecer, é uma meta que depende especificamente da pessoa que está sob o vesting. Como eu falei, a aceleração do vesting é muito mais comum que você veja ligado a um evento de liquidez. E no contrato vão estar descritas as hipóteses que são consideradas como evento de liquidez para aquela empresa, para aquela situação. Mas também é possível você pensar da outra forma. Então, o que aquele colaborador pode fazer para acelerar o vesting dele? E para isso você precisa estipular as metas corretas que façam sentido para que esse colaborador possa ter seu período de vesting acelerado e que, portanto, são ligados ao crescimento também mais acelerado, mas fora do comum do seu negócio. Falando sobre definição de participação societária do vesting, falando sobre metas, como definir boas metas no vesting, eu tenho 2 vídeos específicos tratando desses temas e que você pode
pode ter acesso clicando no card aqui em cima, tá? São 2 vídeos. Agora, se você quiser entender mais a fundo como que funciona o vesting, quais são todas as hipóteses que mais acontecem do vesting, inclusive uma estrutura de contrato de vesting, eu tenho esse outro vídeo aqui, que é o guia completo do vesting, em que eu entro a fundo no que se trata o vesting, explico bem certinho todas essas hipóteses para que você possa entender mais a fundo como viabilizar um vesting com colaborador, um vesting com um sócio, um vesting com advisors e mentores e até vesting com outras empresas. Meu nome é Diogo Longo, sou advogado de startups. Eu atuo dentro do meu escritório de advocacia, o WL Startups, e atuo também em aceleradoras ajudando startups a se desenvolverem, bem como ajudando investidores. Se você quiser saber mais sobre vesting, tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, entre em contato comigo para a gente continuar essa conversa. E se você quiser ver outros vídeos aqui no canal, com certeza você vai encontrar muita coisa valiosa relacionada a startup. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.